Ana, agora a gente vai começar a transmitir. Eu te aviso para você falar, ok? Sim. En vivo. Ana, você Ok. pode continuar. Tá, posso falar já? Você pode, sim. Tá. Só um minutinho, por favor. Bom, eu vou me apresentar então. Eu sou Ana Ramos, Entonces me presentaré. Yo soy Ana Ramos. faço parte da coletânea, sou uma das autoras da coletânea Sintonia Cultural. Soy parte de la colección Sintonía Cultural. A coletânea Sintonia Cultural, ela vem registrar e marcar um ano do Sarau Coletivo Sintonia Cultural. Esta Sintonía Cultural viene a registrar un año marcado, registrado en la Sintonía Cultural. Isso. O coordenador desse sarau é o ativista cultural El coordinador de este Hartmann, sarao es un activista cultural chamado Fábio Hartmann. llamado Fabio Arma. Isso. É realizado num restaurante que fica no Rio de Janeiro, na cidade de São Es, Gonçalo. es realizado en un restaurante que queda en Río de Janeiro, la ciudad de San Gonzalo. San Gonzalo. Isso. No dia 13 de fevereiro, agora de 2021, Al día 13 de febrero ahora del 2021, completará um ano sob completará un año sob a curadoria da ativista cultural Lígia Helena Carvalho. sobre la curaduría de la activista cultural Ligia Carvalho. Ana, o moderador me diz que você tem até 15 minutos mais. Tá bem? Sim, tá Ok. bem. Então, bom, esse livro, eu sou uma das autoras desse livro que vai contar com 96 autores do Brasil, Entonces, todos los Colômbia, autores de este libro, que vamos a contar con 96 de ellos, isso, autores da Colômbia, Colômbia, Argentina e Brasil. autores de Colombia, Argentina y Brasil. Sim. E eu sou cantora, atriz, poetisa Yo e soy compositora. cantante, actriz, poetisa y compositora. E vou dizer um conto da minha autoria, que conta um pouco, é um conto autobiográfico, que conta um pouco da história de como eu comecei a escrever. Y voy a compartirles un cuento de mi autoría que cuenta un poco sobre mis experiencias. Vamos lá. Então, eu também tenho a tradução aqui, está bem? Espera só um minutinho para eu poder baixar esse aqui, para eu ler para vocês. Bom, vou ler para vocês, então, esse conto que chama A Menina Inoxidável. Entonces, leeré ahora el cuento que se llama La Niña Inoxidable. Ele foi escrito por mim em Fue 20 escrito por de mí março de 2012. el 20 de marzo del año 2012. Sim. Ainda há poucos dias, fui surpreendida pela indagação de um amigo que desejava saber sobre o porquê de eu ainda não ter publicado os meus devaneios, que, segundo ele, se tratavam de textos belíssimos e mereciam ser compartilhados. Ok. Hace solo unos días me sorprendió una pregunta de un amigo que quería saber por qué no había publicado aún mis sueños, que según él eran textos hermosos y merecían ser compartidos. E, assim, comecei a pensar de onde vinham esses escritos, de onde essas palavras jorravam,
Onde nasceu esse meu vício de pensar e depois ter o ímpeto de colocar no papel e dar ordem a esse manancial de vocábulos? Y sin embargo, así me puse a pensar de dónde venían estos escritos, de dónde brotaban esas palabras, de dónde nacía mi adicción al pensamiento, para luego tener el impulso de poner en papel y dar orden a esta fuente de palabras. Por força da profissão, fui forçada a me voltar para a infância, a começar as minhas investigações, já que, mais do que simplesmente ter ideias, eu sempre necessitei saber de onde e por que elas apareciam. Por la fuerza de la profesión, me vi obligada a volver a la infancia y comenzar mis investigaciones, ya que, más que tener ideas, siempre necesité saber de dónde y por qué aparecían. Minha infância, nem sei se poderia chamar de infância. Acho que já nasci velha. Mi infancia, ni siquiera sé si podría llamarlo infancia. Creo que ya nací vieja. Nas minhas lembranças, eu estava sempre a subir em algum banquinho para alcançar tarefas de adulto. Eu definitivamente não achava graça em ser criança. Fui para a faculdade com a minha mãe aos 7 anos. Mal comecei a escrever e já sabia qual era a diferença entre crime doloso e culposo. En mis Copiava, recuerdos, siempre estaba subiéndome a algún taburete a conseguir tareas de adulto. Definitivamente no me hacía ninguna gracia ser niño. Fui a la universidad con mi madre cuando tenía 7 años. copiava as matérias para minha mãe e me sentia universitária aos 7 anos de idade. Apenas empecé a escribir, ya sabía la diferencia entre delito y culpa. Le copiaba las asignaturas a mi madre. Me sentía como en la universidad a los 7 años. Eu sempre fui uma mocinha, nunca meu bebê, minha criança. Era sempre a mocinha. Lá pelos idos de meus 5 anos, me queixava de horríveis dores nas pernas, que muitas vezes me impediam até mesmo de me manter de pé. Siempre fui una jovencita, nunca mi bebé, mi niña. Siempre fui una jovencita. A los 5 años me quejaba de terribles dolores de las piernas, que a menudo me impedían incluso mantenerme de pie. Meus pais, alarmados, começaram a busca por respostas, o que significava uma sequência de médicos, filas, exames, até descobrirem que eu nascera como uma coluna vertebral com problemas e que um desnível de bacia gerara uma escoliose, fonte de todas aquelas dores. Mis padres, alarmados, comenzaron la búsqueda de respuestas, lo que supuso una consecuencia de médicos, colas, exámenes, hasta que descubrieron que había nacido con una columna vertebral, con problemas y que un desnivel de la cadera había generado una escoliosis, origen de esos dolores. Que maravilha, podem pensar. Bastava então um tratamento? E aí, acho que foi onde tudo começou de fato. ¡Qué maravilla! Pueden pensar. Y creo que ahí fue donde comenzó todo. Esta constatação médica me encarcerou em uma geringonça feita de aço inoxidável, que serviria, segundo os médicos, para consertar meu defeito. Ese diagnóstico médico me encerró en un artefacto de acero inoxidable que, según los médicos, serviría para arreglar mi defecto. Pois então, essa geringonça só me libertava na hora do amado banho. Sim, amado, pois era a hora da liberdade e também na hora de fazer fisioterapia. Sim, vocês não acham que só seria uma geringonça que me ocupava o corpo todo? A tortura tinha que ser um pouquinho mais extensa.
Pues entonces, solo me liberaría de este artefacto a la hora de tomar mi amada ducha. Sí, amada, pues era la hora de la libertad. Y también al momento de la fitoterapia. Si no pensarás que solo sería un artefacto que ocuparía todo mi cuerpo. La tortura tuvo que ser un poco más extensa. Creo que fue entonces cuando desarrollé mi pasión por la gimnasia. Odio la gimnasia. Fue así, justo así. Era então assim, simplesmente assim. A geringonça era chamada colete, que consistia em um colar de aço, que era ligado a um outro colar que ficava na cintura, sustentado por 3 hastes reguláveis também em aço, uma na frente e 2 nas costas, para que eu não pudesse me dobrar, nem tampouco olhar para cima ou para baixo. Uma maravilha! El artefacto se llamaba chaleco y consistía en un collarín de acero que se unía a otro collarín que estaba a la altura de la cintura, sostenido por 3 varillas de acero ajustables, una por delante y 2 por detrás, de modo que no podía agacharme ni mirar hacia arriba ni hacia abajo. Una maravilla. Então vocês podem pensar: quanto tempo essa criança suportou isso? Eu lhes respondo: infinitos 5 anos, infinitos dias sem escolha, infinitos dias sem brincadeiras, infinitos dias sendo a referência robótica da escola. E como se não bastasse, ainda era a primeira da fila, a primeira da chamada, afinal, meu nome começa com A. Uma maravilha! Y entonces pueden pensar, ¿cuánto tiempo ha aguantado esto esta niña? Yo respondo, infinitos 5 años, infinitos días sin elección, infinitos días sin juego, infinitos días siendo la burla robótica de la escuela. Ah, y por si fuera poco, seguía siendo el primero en la cola y en la lista. Después de todo, mi nombre empieza por A. Una maravilla. Não tomem isso como uma lista de lamentos. Não, são só puramente constatações. E contra fatos, não há argumentos. Nunca fui de me queixar, pelo simples fato de que não adiantaria me queixar. No se tomen esto como una lista de lamentos, no. Son puros hechos, y contra los hechos no hay argumentos. Nunca fui de los que se quejan por el simple hecho de que no servía de nada quejarse. O que me adiantou, na verdade, foi um dom desenvolvido por essa vivência. Foi a capacidade de descobrir que eu poderia fazer para viver com aquilo que a natureza me imputou. E então, descobri o prazer pela leitura. Lo que realmente me hizo avanzar fue un don desarrollado por esa experiencia. Fue la capacidad de descubrir lo que podía hacer para vivir con lo que la naturaleza me había impuesto. Y entonces descubrí el placer de la lectura, la posibilidad de viajar sin A moverse possibilidade de del sitio. viajar sem sair do lugar, de viver outras vidas, muitas alegrias, muitos amores. Ser encarcerada me trouxe, enfim, a liberdade. La posibilidad de viajar sin moverse del lugar, de vivir otras vidas, muchas alegrías, muchos amores. A estar encarcelado me trajo finalmente la libertad. Vivi apreciando a leitura, as coisas da natureza. Desde que eu me lembro, eu adorava observar as coisas livres. Às vezes aprisionava algumas coisas. Costumava catar os grilos, colocá-los num vidro, mas sempre os soltava. Adorava vê-los saltitar livres, Me, simplesmente livres. me gustaba la lectura en las cosas de la naturaleza, desde que te gustó de razón. Me encantaba observar las cosas libres. A veces atrapaba algunos insectos, recogía grillos y los metía en un vaso, pero siempre los dejaba ir. Me encantaba verlos saltar libres,
simplemente libres. Gostava tanto de grilos que acho que eles se incorporaram a mim. Acabei, como dizem, virando uma pessoa grilada. Não sei se pelos grilos, mas o fato é que eu sempre fui objeto de alguma piadinha, e resistir a elas e aos parafusos daquela geringonça que me furavam todas as roupas foi e ainda será um desafio. Afinal, sofremos de reminiscências. Pero siempre lo dejaba ir. Me encantaba verlos saltar, libres, simplemente libres. Me gustaban tanto los grillos que creo que se incorporaban a mí. Acabé, como se dice, convirtiéndome en una persona grillo. No se hice por la culpa de los grillos, pero el hecho es que siempre fui objeto de alguna broma, en soportarlas, y a los tornillos de aquel artefacto que atravesaba toda mi ropa. Era, siempre será un reto. Al fin y al cabo, sufríamos de reminiscencias. Minha mãe tentava em vão cobrir os parafusos e tentava também em vão me convencer de que tudo aquilo era para o meu bem, que eles, os meus pais, me queriam perfeita e sem dores. Perfeita, sem dores e encarcerada. Mi Encarcerada madre trataba en vano tapar los tornillos, y también trató en vano de convencerme de que todo eso era por mi propio bien, que ellos, mis padres, me querían perfecta y sin dolor, perfecta, sin dolores y encarcelada. encarcerada em aço inoxidável, encarcerada em pesadelos monstruosos. Sim, afinal, era impossível ter sonhos tranquilos, dormindo em meio àquela geringonça. O meu sonho era me livrar de tudo aquilo. Meu sonho era ser bailarina, aquela das caixinhas de música que minha avó colocava para tocar. Encarcelada en acero inoxidable, encarcelada en pesadillas monstruosas. Sí, es imposible tener sueños tranquilos, durmiendo en medio de ese artefacto. Mi sueño era deshacerme de todo esto. Mi sueño era ser bailarina, desde la cajita de música que mi abuela hacía sonar. É, sonhei muito, sempre, e sempre fui muito criativa. Transformava berço em casinha, gaveta em carteira escolar e hoje transformo minha vivência e meus sonhos em palavras. Así es, he soñado mucho, siempre y en todo momento fui creativa. Convertí un corralito en una casita, un cajón en un pupitre, yo me convierto. Mi experiencia y mis sueños en palabras. Não pude me enferrujar, eu simplesmente não tive esse direito. E sei que não tenho até hoje. Hoje tenho que transformar aquela geringonça em um lindo texto, apreciar todas as minhas dores, já que afinal de contas, não pensem que depois de 5 anos elas sumiram. Elas diminuíram, mas formaram outras dores. No, Fizeram pod- brotar. no podía oxidarme, simplemente no tenía ese derecho. Y sé que no lo tengo hasta hoy. Aún tengo que convertir este artefacto en un bello texto, disfrutar de todos mis dolores, ya que después de todo, no crean que después de 5 años se han ido, disminuyeron, sí, y formaron muchos otros. Mas fizeram brotar em mim esse amor por tudo que é livre, por tudo que se transforma. E prefiro produzir um bom texto. Espero inspirar ainda muitos sorrisos e, por que não, muitas risadas, fazer da geringonça um troféu e não um fardo. Apreciar o brilho do inoxidável. Pero hicieron brotar en mí ese amor, el amor por todo lo que es libre, por todo lo que cambia. Y prefiero producir un buen texto. Espero inspirar todavía muchas sonrisas. ¿Y por qué no? Muchas risas. Hacer de este aparato un trofeo y no una carga. Disfrutar del brillo de lo inoxidable. Olá!
Tá bem? Eu Eh, acabei. sim. Eh, eu tenho tempo para música? Acho que seu tempo já acabou. Sim. Sim, acho que sim. Então vou eu me despedir, Sí, por eh, favor. Ahora me agradecer voy a despedir, voy a agradecer. agradecer a todos que fazem parte dessa feira do livro, a organização, a Lorena Alejandro, da coletiva Sem Limites de Agradecer a todos los que hacen parte de toda esta feria, a toda la organización, a Lorena Alejandro también, sim, porque foi ela que me convidou para esse evento. Eu espero que vocês por- tenham gostado porque desse fue ella conto quien me invitó para este evento. Espero que les haya gustado este cuento. e espero que muitas outras oportunidades, existam para que a gente compartilhe pelo mundo a leitura, o prazer pela literatura, por esses sonhos, por essas viagens que a gente faz quando lê fora do lugar e a gente Y pode compartilhar toda essa emoção. y espero que existan muchas más oportunidades para que nosotros podamos compartir de la lectura, de todos los viajes que conseguimos con la lectura y compartir esa pasión también. Muchas gracias, Marcelo. Obrigado. Prazer.